Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre política e educação. Convidei para falar com a gente o professor Rafael Cossian. Ele é professor do Instituto, está licenciado, tá? Ele vai se apresentar no vídeo. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão política e sobre a educação. E como essa política, se ela deve, por que deve ser trabalhada dentro da escola, né? Então, nós estamos num momento muito importante para falar sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam, quando falam em política, pensam em partidos políticos. E não é somente isso. Então, nós vamos tratar isso no vídeo, né, sobre o que é realmente a política, né? Ela deve ser trabalhada dentro da educação, dentro da escola, das aulas de educação física, e como nós podemos e devemos abordá-la, tá joia? Então, eu vou dividir a fala do professor em 2 vídeos para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Então, assistam o vídeo, depois façam a atividade e nós conversaremos sobre esse tema e os demais temas que nós abordaremos no seminário, ok? Então, boa aula para vocês. Olá, pessoal. Eu sou o professor Rafael Cossian, sou docente aí do curso superior de Educação Física, né? Mas no momento eu me encontro licenciado para exercício de um mandato parlamentar, né? Eu sou vereador aqui na cidade onde eu moro, que é São José do Rio Pardo, e aí por conta disso, até o dia 31 de dezembro de 2020, eu estou licenciado das minhas funções de professor, né? Alguns de vocês já me conhecem, né, desde a época antes da minha licença, outros conhecem por uma participação ou outra que a gente fez em algumas disciplinas, no PCC, né, dentre outras atividades do curso superior de Educação Física. E hoje eu estou aqui a pedido da professora Lígia, né, para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema que ela me passou de política e escola, né, política e educação, né? Primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu como professor gosto muito da aula e sinto muita falta, né, de estar na sala de aula. Então sempre que pinta essas oportunidades a gente faz questão de estar junto, tá bom? Independente da função que eu ocupo hoje, né, que é vereador aqui no município, eu sempre tive muito claro comigo a questão da importância da gente estar antenado, estar participando, estar discutindo a questão política, né? E não é só, né, vocês vão perceber que logo vai começar o período eleitoral esse ano, né? Esse ano é um ano que nós teremos eleições, e isso fica mais evidente para todo mundo, ainda mais nas cidades, né, onde as pessoas se preocupam, né, em eleger os seus prefeitos, os seus vereadores, né? Mas é muito importante a gente ter a dimensão de que política é muito mais do que se debater eleições, né? A eleição talvez seja um momento e um dos mais importantes, né, dentro do percurso político da nossa sociedade, mas eu falo que política é uma coisa que a gente vivencia e faz no dia a dia, porque a política ela está diretamente ligada, né, às nossas vidas, né? Talvez a gente não perceba isso diretamente, né, mas praticamente tudo que acontece nas nossas vidas dependeu ou depende de uma decisão política, né? Por isso que a gente sempre fala dessa importância da gente participar, discutir, se envolver, né? Isso é fundamental para que, de fato, a gente consiga construir, né, o país que a gente quer, a cidade que a gente quer, a sociedade que a gente quer, né? Então, eu começo trazendo para vocês, porque tem muita gente que nós percebemos que tem uma certa aversão a discutir política. Talvez porque essas pessoas
estejam muito conectando muito a questão política, a questão eleitoral, a questão partidária, né? Enfim. Mas, como eu disse, política é muito maior do que isso. Então, para essas pessoas que sempre falam assim, eu odeio política, eu não discuto política e tal, eu sempre trago um texto, né? Um poema, uma espécie de um poema de um autor alemão chamado Bertolt Brecht, né? Que viveu em fins do século XIX, né? E esse poema chama O Analfabeto Político. Estou até com ele aberto aqui no meu celular, vou fazer a leitura para vocês, mas eu sugiro que depois vocês pesquisem, né, leiam também, e busquem outros textos desse autor. Geralmente ele tem textos bem curtinhos, bem simples, mas que refletem muito a realidade. Olha que ele escreveu isso há quase 200 anos atrás, né? O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então, esse texto do Bertolt Brecht, ele sintetiza muito bem isso, que política está envolvida em tudo da nossa sociedade, né? Então, é muito importante que a gente comece a nossa conversa a partir disso, que a gente faça uma expansão desses horizontes, né? Vira e mexe a gente recebe alunos, né, do ensino fundamental, do ensino médio lá na Câmara para conhecer, para conversar um pouquinho, ou outras vezes a gente faz questão de visitar as escolas também, né, para conversar com os alunos, né? E eu costumo dizer que na cidade, né, no nível municipal, as decisões mais importantes, ou elas passaram ou elas estão passando pela Câmara Municipal, né? E lá nós temos representantes que tomam a decisão em nome da população, né? Aqui em São José nós somos em 13 vereadores, né, que tomamos as decisões em nome de 55 mil pessoas, né? Mas não tenham dúvida que a pressão que as pessoas fazem, né, os questionamentos, os diálogos que fazem com os vereadores, eles interferem totalmente nas decisões que são tomadas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. No começo do mandato, nós tivemos aí a tentativa, e a cidade passava por uma dificuldade financeira, passa ainda, né? Como a maior parte dos municípios aí que vocês vivem, passava por uma dificuldade financeira muito grande. E o prefeito queria criar mais cargos comissionados, que são aqueles cargos de livre nomeação, né? Que ele pode colocar quem ele quiser, sem concurso público, sem nada. E foi uma luta muito grande para a gente conseguir barrar isso. E eu falo que a gente só conseguiu porque a população foi até a Câmara protestar, né? E nós éramos minoria, né, para barrar isso, e com a presença da população, muitos vereadores mudaram de posicionamento e votaram contra. Então isso foi muito importante para a gente, e esse é um pequeno exemplo, né, de como as pessoas podem participar, né? Eu estou falando de uma atuação direta na Câmara, questionando os vereadores, cobrando, né, levando suas sugestões, e assim aconteceu em diversas outras vezes, com servidores públicos, com moradores, de repente, de um bairro que tinham dificuldade em alguma questão, como mobilidade urbana, por exemplo, né? Então eu sempre falo que a participação das pessoas é fundamental nesses processos políticos. É fundamental, né? Então a gente não pode deixar. E eu falo que ninguém é melhor para representar a gente do que nós mesmos, né? Então por isso que é fundamental que as pessoas vistam a camisa e discutam as coisas, não só da cidade,
né, mas do Estado, do nosso país, né, da relação humana na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade ainda extremamente preconceituosa, né, onde a mulher, o negro, os homossexuais, né, a população LGBTQI, né, tem dificuldades de inserção ainda, sofrem preconceito diretamente. E quando a gente traz essas temáticas, por exemplo, nós estamos fazendo política, gente. Quando a gente está sentado dentro de casa, né, e de repente o nosso pai, a nossa mãe, por ser de uma geração mais conservadora, né, às vezes, de repente, não teve tanta oportunidade de refletir sobre esses assuntos, às vezes eles externam um posicionamento extremamente preconceituoso, né, discriminatório. Quando a gente fala, opa, peraí, pai, não é bem assim, deixa eu te contar uma história, deixa eu trazer uma reflexão, nós estamos fazendo política também. Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês é que política a gente faz no dia a dia. Às vezes com coisas que são materiais, né, como isso que eu falei, ó, tá faltando a lâmpada do poste aqui da rua de casa está queimada, então eu tenho que cobrar a prefeitura para isso melhorar. Ó, tem um buraco aqui na rua, então eu preciso cobrar que seja feito um recapeamento. Ó, nós não temos espaço de lazer aqui no bairro, então precisa ser construída uma praça, uma quadra, uma pista de caminhada. Então essas coisas materiais, fica muito evidente, né, que a gente está fazendo política, né, cobrando, exigindo. Mas tem outras coisas que elas são imateriais, como, por exemplo, essa questão do preconceito que eu falei, né? Então, quando a gente discute com o vizinho, com o pai, com o colega de sala, com o professor, né, trazendo o nosso olhar, nós estamos fazendo política também, né? Nesses tempos aí de coronavírus, quando a gente fala sobre isolamento social ou não, né, isso é uma decisão política, né? Então, vejam como a política está presente em tudo. Então, por isso que eu acho que esse texto do Bertolt Brecht ele é muito importante, né, para a gente começar esse papo e chegar até a escola, tá bom? Então, leiam esse texto novamente, eu acho que é um texto muito importante. Passem isso para as pessoas que sempre falam que odeiam política, tal. Ainda mais o período eleitoral vai chegar e tem muita gente que pensa em anular voto, não ir votar, e aí você está abrindo mão de tomar decisões que vão refletir no futuro da sua cidade, né? Então, acho que esse texto ele é bastante importante. Uma coisa que a gente tem que diferenciar, e eu acho que já está começando a ficar claro para vocês, é que quando a gente fala de fazer política, nós estamos diferenciando muito a questão partidária, né? Ou seja, a política partidária, me filiar a um partido, estar presente numa determinada agremiação. Diferente também da política eleitoral, ou seja, concorrer às eleições ao cargo de vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado, presidente, senador, enfim. São coisas distintas, são formas distintas de você participar. Quando eu falei discutir política, participar da política, eu estou falando num espectro mais amplo. Mais amplo. Uma das formas é você se filiar a um partido. É possível. Nós temos aí no Brasil, se eu não me engano, 35 partidos políticos, né? Muitos com ideologias muito parecidas e tal, e que foram nascendo por conta de uma disputa de poder, né? Mas você pode se filiar a um desses partidos ou não. Fazer política não necessariamente precisa estar dentro de um partido, né? E o mesmo vale para você concorrer a um cargo eletivo, né? Você pode, e eu até acho que deve, se essa for a sua intenção, disputar a eleição para um determinado cargo, né? Para você, de fato, ser representante da população, né? Mas não necessariamente. Você pode fazer política sozinho, você pode fazer política numa ONG, na associação de bairro, né, na escola e por aí vai. Então a gente tem que diferenciar o que é participação política, o que é participação partidária e o que é participação eleitoral, tá ok? Como candidato. Isso tem que ficar claro porque muita gente faz uma confusão danada e fala que a escola não é espaço para se discutir política. Olha, eu acho que a escola não é um espaço para você promover uma agremiação partidária. Então, a escola não é espaço para você arregimentar filiados ao PT, ao PSDB,
né, ao PSL ou a qualquer outro partido. A escola não é para isso, né? A escola não é para você formar cabos eleitorais que vão defender o professor, que vão defender a diretora da escola, a merendeira, o inspetor de alunos, que serão candidatos. Não é isso. Então, a escola não é espaço para você filiar pessoas partidariamente e nem arregimentar candidatos ou apoiadores de candidatos. Mas a escola é, sim, por essência, um espaço de discussão política. Eu considero, pessoal, a escola como um núcleo vivo da sociedade. E o que isso significa? Que a escola está inserida numa determinada sociedade e ela pode e deve interagir diretamente com os desafios da nossa sociedade. Ora, se a gente parte dessa premissa de que a escola vai interferir na vida das pessoas, naturalmente eu já ligo a ela a uma questão política, certo? Então, veja, vamos pensar nas nossas aulas de educação física escolar. Então eu estou lá trabalhando com os meninos